E aí, galerinha, tudo bem? Muito bom. Vamos falar hoje sobre mais sobre educação física. E aí, pode trabalhar com o quê? É uma grande pergunta. Certamente que sim. Você sabe com o que a educação física pode trabalhar? Então, chega mais que eu vou te mostrar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Primeiro a gente tem que entender. Muitos cursos, e a educação física faz parte também, são divididos em licenciatura e bacharelado. Licenciatura. Bom, para você ser licenciado em educação física, você vai e se matricula na faculdade ou universidade de educação física, licenciatura. E hoje em dia existe a licenciatura de forma online também, se você quiser. Tem a presencial ainda, mas a gente tem muitos e muitos cursos que estão sendo online. É o formato que tem maior número de pessoas fazendo, inclusive, hoje em dia. É tudo aquilo que trabalha com a educação. Então, escola, professor de escola, de faculdade, que dá palestra, que dá aula em pós-graduação. Se você não sabe o que é pós-graduação, pós-graduação é tudo aquilo que vem depois da graduação, ou seja, depois que você se forma em algum curso na faculdade ou na universidade, você faz depois pós-graduação, ok? Muito bem. Quem dá aula em cursos e etc. Tudo que envolve educação, tudo que envolve ensinar conteúdos a alguém, né? Principalmente conteúdos teóricos, tá? Muito bom. E tem uma regrinha nesse meio aí acadêmico, nesse meio que é de dar aulas. A regra do mesmo nível ou maior. Para você ser professor de alguém, você tem que ter o mesmo nível da pessoa ou mais. Vou dar um exemplo. Então, eu estou dando aula para vocês. Porque eu fiz educação física, me formei e tudo mais, então isso me habilita a dar aula. Mas se eu fosse dar aula para outro professor de educação física que também é formado, eu teria que ter cursos equivalentes ao dele ou maiores do que o dele. Vou dar um exemplo. Duas pessoas formadas. Um pode dar aula para o outro? Sim. Uma pessoa que é recém-formado, ela pode dar aula para alguém que tem pós-graduação? Não pode. Certo? Não pode. Ela pode, ela pode dar uma palestra, mas um curso, uma aula, não pode. Tá bom? Da mesma área, certo? Não tem nada a ver assim, por exemplo, um doutor. Um doutor em alguma coisa. Doutor não é quem faz medicina, doutor é quem faz doutorado. Beleza? Então tá. Então entenda doutor quem faz doutorado, que é uma das últimas coisas que você pode fazer numa carreira de professor de acadêmico, tá? É um dos últimos níveis. Um doutor em biologia, eu não tenho doutorado, mas eu poderia dar aula de algum outro conteúdo que é da educação física para esse doutor em biologia, porque é de outro conteúdo, de outra faculdade. Então, eu sou superior a ele naquele ponto. Mas se a gente falar sobre um mesmo ponto, não pode, tá? Então, para eu poder dar aula para alguém que é da mesma área que eu tenho que ter mais cursos, mais escolaridade, mais conhecimento do que aquela pessoa, certo? O máximo que eu poderia fazer é uma palestra. Uma palestra, sim, porque daí a palestra não gera certificado e tudo mais. Aí ainda pode ser, tá bom? Salários. Bom, tem muita gente que tem curiosidade de saber quanto ganha,
né? Tem gente que escolhe a carreira por quanto ganha. Que eu acho que é totalmente errado. A gente já conversou sobre isso lá no outro bimestre. Então, eu acho que você tem que escolher a área de acordo com aquilo que você gosta de fazer. E se você for bom naquilo que você faz, o dinheiro é consequência. Os salários de um professor, ele começa em R$ 890. Vamos combinar, é pouco, é muito pouco. Né? E dependendo de aonde ele trabalha, quantas horas ele trabalha e quão bom ele é, pode chegar nesse valor de 18 mil. Tá? Eu não estou nem perto disso. Então é o seguinte, como que eu faço para sair disso e ir para isso? Bom, aqui com certeza você tem que ter doutorado, pós-doutorado. Você com certeza vai ter que ser já vai ter muitas coisas publicadas, livro, artigo. Você tem que ser muito, muito bom naquilo que você faz. Provavelmente esses professores já têm ou um concurso em alguma faculdade ou já trabalham em alguma outra faculdade e como você é muito bom e todo mundo te quer, teu salário é maior, né? E aí você pode chegar nesses valores. São pouquíssimos que chegam aqui nesse valor, pouquíssimos. A maioria não chega nem a 10, né? A maioria fica ali no máximo perto de R$ 5.000, beleza? É muito difícil chegar nesse valor. Tem como? Tem, mas é muito difícil, né? E a gente tem uma grande faixa, uma galera que ganha aqui perto disso ou perto de um salário mínimo. A maioria ganha perto de salário mínimo, certo? Muito bem. Dito isso, vamos falar agora do bacharel, né? Bacharelado. Bacharelado, a maioria do pessoal chama de bacharel. É a mesma coisa, tá? Bacharelado e bacharel é a mesma coisa. O que faz o bacharel? Muito bem. Bacharelado é tudo aquilo que não tem vínculo com a educação, né? Que não tem a ver com a escola. Então, o professor de academia, o personal trainer, quem trabalha com lazer, né, em hotéis e clubes, né, colônia de férias, quando você já teve a oportunidade de ir num hotel em época de temporada, sempre tem um professor de educação física contratado, geralmente, para fazer brincadeira com a galera, para dar aula de hidroginástica, aula das outras ginásticas e essas coisas assim, beleza? Os cruzeiros marítimos, então os cruzeiros, no cruzeiro sempre tem alguém que faz todas as atividades do cruzeiro. Então programa toda a parte de lazer. Então ele dá aula de ginástica, ele faz atividade com a criançada para os pais poderem ficar um pouco livre. Ele programa o baile da noite, a festa da dança da noite. Tudo que envolve o lazer e a educação física do cruzeiro, do navio, é o professor de educação física que faz. Então monta competições de esportes, e apita, faz as regras e anima a galera. Esse é o professor que trabalha no cruzeiro marítimo, tá? Lembrando que quem trabalha com cruzeiro fica 6 meses direto no navio. Daí ele fica 1 mês em terra e depois mais 6 meses no navio. Em alguns casos você muda de empresa e daí você fica o tempo todo, o ano todo fora de terra, só dentro do navio. Então não é tão simples assim. É importante lembrar também que para trabalhar num cruzeiro, por exemplo, ou em alguns hotéis e clubes, se você não souber pelo menos inglês e espanhol, você não consegue trabalhar lá. What the fuck? Muito bom. Você pode trabalhar em postos de saúde, assim como eu, né? E daí, no posto de saúde, você vai trabalhar com exercícios para prevenção de doenças.
Joia? Muito bom. Você pode ser preparador físico de atletas, então todo clube de qualquer esporte vai ter um preparador físico. Esse preparador físico precisa ser formado em educação física, tá? Então, seja do futebol, seja do vôlei, do basquete, da natação, do atletismo, seja o que for, o preparador físico ele é formado em educação física. Tá? Salários, também parecido, tá? Ele varia, ele começa aí perto de R$ 1.000 e pode chegar a 15, né? Quem que ganha 15? Quem trabalha em cruzeiro ganha perto de 15. É importante lembrar que tem que saber inglês e espanhol fluente, tem que trabalhar 12 horas por dia e não tem folga, não tem feriado, não tem domingo, não tem família, porque não pode vir ver família, o tempo todo dentro do navio, certo? Então tem um preço a se pagar, né? Não acredito. Se for personal trainer muito famoso, pode chegar a ganhar perto disso também, né? Geralmente eles cobram R$ 1.000 por pessoa que eles treinam. Eles não treinam qualquer um, porque quem tem R$ 1.000 para pagar por dia não, por mês, não é qualquer um, né? É alguém que tem, que precisa daquele físico por alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui umas pessoas famosas, né? O Lewis Hamilton, que é o corredor de Fórmula 1, ele tem um preparador físico dele. O preparador físico dele ganha muito dinheiro, ganha muito mais do que 15 mil. Mas ele está o tempo todo à disposição do Lewis Hamilton. Onde o Lewis Hamilton estiver, ele vai. O cara é um empregado de luxo, vamos chamar assim, né? A mesma coisa acontece com todos os atletas que são potência, né? Eles precisam ter um preparador físico de dedicação exclusiva. Ou você tem aí também o pessoal aí que trabalha em redes de hotéis muito grandes, que o cara é responsável por toda a rede do hotel, né? Ou às vezes o cara é responsável por uma rede de academias e daí ele vai chegar perto de 15 conto, mas todas essas funções que eu estou falando, que chegam perto desse salário máximo, são funções que vai trabalhar aí de 10 a 12 horas por dia e vai ter que ser muito bom no que faz, né? A maioria da galera fica no máximo até 5, né? Não é um salário ruim, mas também não é alguma coisa assim gigantesca, né? Muito bom. E tem muita gente perto desse base aqui. Muita gente. Por quê? Porque tem muita gente se informando e tem pouca gente muito boa. A maioria é mais ou menos. E o cara que é mais ou menos não pode cobrar muito, certo? É aquela história. Quanto melhor é a coisa que você quer, mais cara ela custa, certo? O melhor carro do mundo custa bem mais caro do que o pior carro do mundo, concordam? Então é a mesma coisa. O melhor profissional custa mais caro do que o pior profissional. É simples assim, tá bom? Então, essa é uma breve, bem breve explicação de o que tanto a profissão educação física, o profissional de educação física pode fazer. Ele ainda pode trabalhar inclusive no conselho de educação física, por exemplo, né? Que é por eleição, é político o negócio. E dependendo da função que você ocupa, você tem um determinado salário lá, né? Não são salários muito altos, mas tem. Temos ainda, quero voltar nessa questão da licenciatura e do bacharelado. O bacharelado até pode dar aula, mas só quando for curso técnico. Então, por exemplo, existe um pós-graduação que ele é de origem do bacharelado, chama MBA, tá? Em cursos mais técnicos, como por exemplo
as engenharias mecânica, engenharia civil e tudo mais, o pessoal geralmente faz o curso de bacharelado e faz os MBAs, e daí eles poderiam dar aula para outro bacharelado, porque tem o mesmo foco, só que eles não poderiam dar aula para licenciatura, beleza? A licenciatura pode dar aula para qualquer um, e o bacharelado só pode dar aula para o bacharelado, é só em cursos em matérias mais técnicas, joia? Tem aí umas regrinhas e umas coisinhas. Espero que vocês tenham entendido a diferença de licenciatura e bacharelado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas, a gente conversa na nossa aula para esclarecer dúvidas de outras áreas se vocês tiverem curiosidade. Beleza? Um abração, valeu, até! Acabou, pessoal!